Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em UML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje eu vou dar continuidade ao tema sobre verificação e validação de software, dessa vez enfocando a classificação das técnicas de leitura, que são utilizadas pelas técnicas de verificação dos artefatos produzidos pelos processos de desenvolvimento de software. Então, vamos iniciar a aula. Então, um passo importante utilizado para que as inspeções possam ser bem-sucedidas é a fase de revisão individual. Então, para que uma revisão individual seja bem-sucedida, é preciso utilizar uma técnica de leitura eficiente. Nós vamos estudar hoje as diversas técnicas de leitura existentes. Então, as formas de leitura de um artefato podem ser classificadas sobre 3 aspectos: sobre o aspecto linguístico, sobre o aspecto da responsabilidade do inspetor e sobre o aspecto da responsabilidade da equipe. Essa classificação já é um tanto antiga, ela foi proposto primeiramente por Porter ainda em 1995, mas continua sendo válida e é utilizada para classificar a forma como os artefatos são lidos pelas diversas técnicas de inspeção. Então, vamos falar sobre a classificação linguística. Então, a classificação linguística, como o nome já diz, ela classifica as técnicas de inspeção, levando em consideração a forma como os inspetores eles são orientados a ler os documentos e também com as instruções que eles recebem para executar essa leitura. A orientação da leitura ela pode ser intuitiva, ou seja, não há orientação nenhuma, não sistemática, em que existe alguma orientação, pouco formal, mas existe, sistemática, em que existe uma orientação bem detalhada e formal, e altamente sistemática, onde que são as orientações com um grau mais alto de formalismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Com relação à orientação intuitiva, essa é a forma de leitura mais antiga, mais livre e informal de todas as abordagens. Basicamente, não existe orientação nenhuma, não existe um processo, não existe regra a ser seguida. Então, o inspetor ele examina os artefatos como melhor lhe parecer correto, de acordo com a experiência, o conhecimento e a percepção que ele possui para identificar erros ou inconsistências dos artefatos. Esse tipo de orientação é utilizada pela abordagem, pelas técnicas de leitura ad hoc. Bom, vantagens. Esse tipo de orientação costuma ser rápido e bastante flexível, de acordo com os artefatos que vão ser inspecionados. Revisores com certo grau de experiência costumam detectar muitos erros, de acordo com a experiência e conhecimento que eles já possuem. Porém, ela, essa técnica, essa orientação, ela depende muito da experiência do revisor. Então, revisores com pouca experiência podem produzir inconsistências nos resultados e existe um erro maior que problemas, erros, anomalias mais sutis, mais escondidos não sejam identificados. Com relação à orientação não sistemática, é uma abordagem ainda livre e bastante informal, mas já existe alguma orientação. Então, os inspetores eles são orientados sobre onde procurar os defeitos, por exemplo, mas não em como examinar o documento sob inspeção. Vantagens: já existe uma orientação, existe um conjunto de diretrizes básicas de como os inspetores devem proceder na inspeção dos documentos, e os inspetores eles não iniciam a leitura do zero, sem qualquer instrução. Então, alguma orientação existe.
Desvantagens. É ainda muito informal, então os resultados podem variar muito entre os diversos revisores e também exige uma certa experiência dos revisores. Se eles forem muito inexperientes, alguns erros podem não ser encontrados. Com relação à orientação sistemática, ela é uma abordagem formal. Os inspetores eles recebem orientações explícitas que determinam como e onde eles devem procurar por defeitos e também os tipos de defeitos que devem ser procurados. Os defeitos recebem classificações e se instrui de que maneira eles devem ser, de que maneira os artefatos devem ser inspecionados para que determinados tipos de defeitos possam ser encontrados. Então existe um procedimento, diretrizes claras para que a leitura seja realizada e os defeitos encontrados, como eu falei, eles recebem classificações específicas. Então, eles podem ser classificados como omissões, ambiguidades, inconsistências, etc. Vantagens. A inspeção é mais consistente e a, a cobertura da inspeção é maior e mais profunda. A probabilidade de certos tipos de erros não serem descobertos é menor, porém, as inspeções costumam ser mais demoradas, se exige um maior planejamento, uma maior preparação, um maior treinamento da equipe que irá inspecionar os documentos. E se algum tipo de erro ou anomalia não foi previsto, não foi categorizado, não há instruções de como descobrir esses erros específicos, eles podem não ser detectados eventualmente. E nós temos a orientação altamente sistemática, que é a abordagem mais formal de todas. São aplicadas técnicas completamente formais, muitas vezes matemáticas, como provas formais de corretismo, por exemplo. Envolve a aplicação de técnicas padronizadas, com orientações muito detalhadas e listas de verificação bastante específicas. Vantagens. É, uma grande quantidade de erros é descoberta, existe uma precisão muito alta e uma consistência muito alta nos resultados. Ah, Erros mais complexos, mais críticos e mais escondidos, mais sutis, costumam ser encontrados. Porém, é difícil achar pessoas capacitadas para receber esse tipo de orientação. Então, exige pessoal mais qualificado, exige mais tempo e exige muito mais treinamento. E quando se trata de artefatos mais simples, ela pode ser detalhada em excesso. Com relação à classificação por responsabilidade do inspetor, ela pode ser geral ou específica. Quando é geral, se deve conferir toda a documentação, completamente, e buscar por todo tipo de defeito. Quando ela é específica, então só se deve conferir características específicas do artefato. O inspetor ele pode se concentrar em um subconjunto de aspectos que ele vai inspecionar no artefato e trabalhar efetivamente nesse subconjunto. E nós temos a classificação por responsabilidade da equipe, que pode ser idêntica ou distinta. Quando é idêntica, todos os inspetores usam a mesma técnica de leitura, e quando é distinta, os membros aplicam técnicas de leitura diferentes ou um pouco diferentes, como, por exemplo, a inspeção baseada em perspectiva, que nós iremos estudar mais adiante. Falando um pouquinho sobre os aspectos das técnicas de leitura. Com relação à orientação, sempre que a técnica for minimamente sistemática, então é necessário dar orientações ao inspetor. Esse nível de orientação ele varia bastante dependendo do que se busca atingir durante a inspeção e se há um procedimento específico, passo a passo, para que se aplique um conjunto de perguntas focalizadas. Então, depende do nível da orientação, do nível dos objetivos que se busca atingir, do nível de profundidade que se deseja aplicar na inspeção. Com relação à análise individual, as técnicas de leitura, em geral, são um processo de análise individual. Porém,
Muitas vezes é necessário que os inspetores, em um segundo momento, trabalhem em conjunto para discutir os defeitos que foram encontrados no artefato, se eles são realmente defeitos, esse tipo de coisa, para haver uma troca de impressões. E com relação à compreensão, precisa de uma meta, é um último aspecto. Então, as técnicas de leitura, elas precisam sempre atingir um certo nível de entendimento sobre alguns ou sobre todos os aspectos do documento. Agora eu vou falar sobre a técnica de leitura DOC, que basicamente é o exemplo de orientação não intuitiva. A É a manifestação da da orientação, intuitiva. Então, ela é não sistemática, os inspetores, eles não recebem qualquer tipo de orientação, eles leem de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento. Ela é geral, todos os inspetores, eles devem conferir todos os aspectos do documento, o documento tem que ser examinado como um todo, e ela é idêntica, todos os inspetores usam a mesma técnica. Hã, e as descobertas dos defeitos, uma vez que a orientação de leitura é intuitiva, ela irá depender da experiência, do conhecimento, do esforço, da dedicação e da sorte do inspetor. Então, nós terminamos mais essa aula sobre a classificação das técnicas de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que compartilhem com quem possa se interessar pelo assunto. Se inscrevam se já não estão inscritos e, se puderem, curtam esse vídeo. Agradeço a atenção de todos.